Mais um domingo nos reuniu, nos ajuntou. Boa noite, paz do Senhor, meus irmãos. Que mais um domingo nos reuniu, nos deu a possibilidade de estarmos aqui enquanto sua igreja, para nós podermos o adorar, sabe, irmãos? E eu queria pedir, que a partir desse momento, não que nós estivéssemos, sabe, mas que nós retenhamos firme todo o nosso esforço no Senhor. Que nós retenhamos firme toda a nossa atenção no Senhor, sabe? Porque Ele tem falado conosco, irmãos. O nosso Deus é um Deus maravilhoso, é um Deus gracioso, é um Deus bondoso, que a todo instante tem se dado a nós, tem se doado a nós, tem compartilhado conosco quem Ele é, tem compartilhado conosco as suas grandiosidades, sabe? E o que nós veremos aqui hoje é justamente isso. O quanto que nós consideramos tudo aquilo que provém do Senhor. O quanto que nós temos por estima tudo aquilo que o Senhor nos dá. O quanto que nós amamos a revelação de Deus. E nós precisamos compreender, são as dificuldades, mas faz parte da caminhada, faz parte da jornada. Nós estamos iniciando, e tudo que está iniciando tem suas peculiaridades, suas particularidades, mas o Senhor é bom. Ele continua sendo bom. E a gente tem visto aqui no livro de Atos, chegamos hoje na metade, agora vamos iniciar a segunda metade do livro. Na domingo que vem, terça-feira, vai ser o nosso culto de ação de graças ao Senhor. E nós temos visto, sabe, irmãos, o quão que é o privilégio de seguirmos ao Senhor, de sermos igreja do Senhor, mas é a base do esforço, é a base da luta, é a base das tribulações, mas o Senhor continua sendo bom. Amém, irmãos? Nós mudamos, nós variamos, mas o Senhor não. Ele é o mesmo de ontem, Ele permanece sendo hoje e Ele vai continuar sendo eternamente. Amém, meus irmãos? Louvado seja o Senhor. Eu queria pedir a você, claro, que tiver a possibilidade, quem não tiver, não tem problema, se pôr de pé nesse momento. E como os irmãos receberam, o PDF no WhatsApp, a gente tem feito o Advento, O Advento, o que é? É uma lembrança de que, na verdade, esse mês que se tornou um mês de tanto consumo, aonde talvez a principal referência seja o consumo, seja um Papai Noel, é a cultura tentando nos afastar daquilo que sempre foi primordial e essencial. Sabe, irmãos, a cultura em si, foi Deus que deu cultura aos homens, mas o pecado maculou o que os homens desenvolvem enquanto cultura. E nós, enquanto cristãos, nós estamos constantemente dialogando com a cultura. Nós não somos contra a cultura, mas nós não cedemos à cultura. Porque o que nos guia é o Evangelho. Lembrando que, chegamos aqui no versículo de hoje, o Evangelho é uma pessoa, irmãos. Essa palavra, ela aponta para uma pessoa. E a pessoa de quem? Vocês sabem, Jesus Cristo. E eu queria ler com vocês nesse momento, nós lermos juntos enquanto igreja, o versículo que está no profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Podemos ler juntos? Amém. E você... que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Amém, glória a Deus.
Então, o advento, ele aponta para aquele que é, para aquele que era e para aquele que há de vir. Mas só que nós adoramos aquele que é desde os tempos eternos. Nós estamos aqui lembrando do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o Cordeiro que padeceu muitas vezes desde antes da fundação do mundo. Mas sabe qual é tudo é maravilhoso, sabe, irmãos? Mas uma parte também grandiosa disso tudo é que nós apontamos para aquele ao qual a nossa fé e esperança está firmada. Para aquele que está vindo. A conta do cristão é: cada dia mais é um dia menos. A cada dia mais é um dia que o Cordeiro está mais próximo. E ele está voltando, igreja. Não percamos essa esperança. Não deixemos que isso seja arrancado dos nossos corações e da nossa mente de maneira nenhuma. Jesus de Nazaré está voltando. O nosso rei está voltando em glória. Em glória. E o profeta falou: e você, Belém Efrata, que é a cidade de nascimento de Davi, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. E sabe, irmãos, Deus, muitas vezes, Ele escolhe aquilo que não é para poder confundir e humilhar aquilo que é. Deus, muitas vezes, escolhe as coisas loucas deste mundo para poder confundir aquelas que são sábias na sua própria sabedoria. E o Senhor continua dizendo que do trono de Davi viria aquele, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Irmãos, essa profecia se cumpriu e se cumpre. Veio um rei da linhagem de Davi, Jesus, profeta, sumo sacerdote e rei. E nós não estamos aguardando aquele que há de reinar. Nós já estamos aguardando aquele que reina e vive para sempre. Nós estamos aguardando aquele que já é Senhor sobre todas as nações. Amém, irmãos? Então, sabe, nunca esqueçamos isso. Que, na verdade, o nosso janeiro, o nosso fevereiro e assim até novembro seja dezembro para a gente. Que nós sempre guardemos a lembrança do Cristo que nasceu, que viveu, que morreu, que ressuscitou, que foi assunto aos céus, que reina, que vive, que é poderoso, que é Senhor sobre todas as coisas, está voltando. Ele está voltando. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar ao Senhor em gratidão a esse Rei que reina eternamente. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelo privilégio das Tuas promessas. Promessas que já se cumpriram, promessas que estão se cumprindo e promessas que hão de se cumprir. A Ti honra, a Ti glória, a Ti louvor, a Ti poder, a Ti autoridade, Senhor Deus, pelos séculos dos séculos. Não há outro digno além de Ti. Somente o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E nós estamos aqui, sabe, Senhor, adorando esse Deus vivo, esse Deus poderoso, esse Deus que faz infinitamente mais além daquilo que pedimos ou imaginamos. Senhor, que nesse início de noite, que nesse simples início de noite, o Senhor possa continuar se revelando a nós no poder do Seu Santo Espírito. Nos conduza, Pai, nas canções, nos conduza nas orações, nos conduza, Senhor Deus, em adoração no momento da palavra, em fé. Que o Senhor cresça cada vez mais, Senhor Deus. E que nós possamos diminuir.
Que o Senhor, Pai, nesta noite, santifique, salve, cure, liberte, e tudo isso, Senhor Deus, para a honra, glória e louvor do Teu santo, doce e poderoso nome. Te amamos, Pai, compreendendo que só temos essa noção de poder Te amar porque o Senhor nos amou primeiro. Porque desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, o Senhor já tinha preparado o nosso escape, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E nós estamos aqui para poder render toda a glória ao Filho. Porque quando o Filho é glorificado, o Senhor é glorificado nele. Louvado e exaltado seja o Teu santo, doce e poderoso nome eternamente. Assim oramos, continuamos orando, Te adorando, no nome santo e poderoso e salvador de Jesus Cristo. Que aqui, Pai, seja o local da manifestação da Tua glória, da ação poderosa do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Senhor, haja, se movimente em nosso meio. Tu és aquele que conhece todas as coisas. Muito obrigado, Senhor Deus. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, nesse momento nós continuaremos adorando ao Senhor através das canções. Sabe? Que nós continuemos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Ele é fiel, irmãos, Ele é presente. Ele é aquele ao qual o Senhor não nos deu em pequenas porções. Lá no dia de Pentecostes, Ele foi derramado. O Espírito Santo de Deus foi derramado. Confiemos nele, sabe? Creiamos nele. Que Ele age, irmãos. Ele continua agindo. Ele continua fazendo. No momento dos louvores, das canções, fique à vontade se você quiser ofertar, dizimar ao Senhor. Tem uma urna aqui na frente, tem uma urna ali atrás. E louvado seja o Deus provedor. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, biblicamente a gente aprende que orar nunca é demais, não é? Até porque a ordem é orar sem cessar. Eu queria orar mais uma vez com vocês, amém? Pai amado, é no nome do Seu Filho Jesus que nós oramos ao Senhor mais uma vez, Pai. Como é bom falar com o Senhor, Pai. E obrigado porque o Senhor nos deu esse livre caminho através do Seu Filho Jesus Cristo, ao qual o Senhor prometeu que nós poderíamos nos achegar ao Santo dos Santos com ousadia. Sabe, Senhor, nós queremos fazer sempre o nosso melhor para o Senhor, mas nós queremos te dizer, Pai, diante, às vezes, das dificuldades de recursos que nós ainda temos, nós queremos começar clamando isso ao Senhor, que jamais nos falte o Teu Santo Espírito, que jamais nos falte a Sua presença santa. E como a nossa irmã Hilary já orou, continue falando conosco, Pai. Nós estamos desejosos de Te conhecer intimamente, de forma pessoal, para que nós possamos Te adorar em espírito e em verdade. Te adorar verdadeiramente na beleza da Sua santidade. Mais uma vez, Pai, rogamos ao Senhor. O Senhor conhece a vida de cada um que aqui está. A família de cada um. A família daqueles que ainda chegarão. A vida daqueles que nos assistem. E nós continuamos clamando pela Tua glória, a manifestação do Teu poder.
faça o que há de ser feito. Nós rogamos ao Senhor, Pai. Nós amamos ver os teus frutos entre nós e em nós. E assim oramos a Ti, Senhor Deus, gratos e felizes. No nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém, graças a Deus. Meus irmãos, nós hoje falaremos no capítulo 3 da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Capítulo 3, se você está com sua Bíblia aí, se você puder abri-la para acompanhar, eu te pediria também, por gentileza, que permanecesse assim com ela aberta até o final da exposição da mensagem que o Senhor nos trará neste dia, nesta noite. Enquanto os irmãos vão abrindo, a carta de Paulo aos Filipenses, por mais que, claro, ela trate de teologia, pois toda a carta trata de teologia, ela é considerada a carta da alegria. Ela é considerada a carta que o apóstolo ele mais escreveu. Além da sua teologia, ele escreveu com as suas emoções. A igreja em Filipos foi uma igreja ao qual o apóstolo Paulo ele desenvolveu esse relacionamento íntimo e pessoal com os irmãos na cidade de Filipos. Não dizendo que ele tivesse apreço, que ele não tivesse apreço pelos irmãos das outras igrejas, ou então que talvez ele fizesse algum tipo de diferenciação. Mas realmente a igreja de Filipos foi também uma igreja que amou muito o apóstolo. E Paulo faz questão de dizer que a igreja em Filipos cuidou dele, das provisões dele, enquanto ele estava por outras cidades. Ele estava em Tessalônica e os irmãos em Filipos provendo ele lá. E os irmãos de Filipos sempre foram irmãos muito generosos. Mas só que também nós precisamos lembrar que Paulo escreveu essa carta de dentro de uma prisão. A sua primeira prisão em Roma. Então Paulo, ele escreveu essa carta em algemas, como ele gosta de dizer, né? Entre algemas eu escrevi essa carta. E o tema da mensagem de hoje é preciso saber viver. E como nós falamos no início, nós não somos contra a cultura. O que isso significa? A gente não se isola numa bolha e ficamos presos numa bolha. Até porque a missão de Deus é no mundo, ela é cultura. E quer ver uma pessoa que fez isso com excelência, dialogar com a cultura? O apóstolo. O apóstolo Paulo, ele era aquele que chegava nas localidades, na cidade, ele via suas particularidades, ele via a cultura daquela cidade e ele vinha com a ousada pregação do evangelho, respondendo às demandas que aquela cultura tinha. As falhas e os problemas que aquela cultura tinha. E essa é uma canção, irmãos, que toca nas festas até o dia de hoje. É preciso saber viver. Os homens até hoje estão encontrando uma maneira de como saber viver. E quem disse que Deus não se envolve nessa conversa? Quem disse que Deus não nos traz um entendimento dentro dessa conversa? Entramos em dezembro. Estão se aproximando as duas festas que nós chamamos das festas de fim de ano, Natal e Ano Novo. A porta de abertura para o verão, para o carnaval. Uma cidade que é conhecida como o melhor carnaval do interior do estado do Rio de Janeiro. Uma cidade que é conhecida como a terra do conhaque. Uma cidade que eu, enquanto era morador lá no Rio, ouvia falar de São João da Farra. E as pessoas até hoje estão procurando um ritmo para poder saber viver. E sabe o que é tremendo no nosso Deus? Porque Ele, por diversas vezes, Ele inverte a lógica e a sabedoria dos homens. Por quê? Todos nós, outrora, nós que ainda não experimentamos de Cristo, outrora nós éramos esse, que estávamos buscando essa direção de como saber viver. E, na verdade, nós fazíamos uma junção de ideias,
de filosofias, para poder adequar como uma filosofia nossa. Sabe o que é interessante? Os homens estão sempre em busca de ser dono do seu próprio nariz, como fala o termo popular. Mas nós nunca somos donos do nosso próprio nariz. Nós sempre somos uma construção, uma ideologia ou uma junção de ideologias e ideias que não são nossas, que são perpassadas a gente. O que talvez muitas vezes nós fazemos é transformar essas ideias, é evoluir essas ideias. Mas só que o verdadeiro ritmo de como saber viver nós encontramos no Senhor. Nós já falamos sobre isso. Quem tem um iPhone, ele não vai buscar um manual da Samsung para poder operar o seu telefone, e da mesma feita, quem tem um aparelho Samsung não vai pedir emprestado um manual da Apple, da iPhone para poder operar o seu aparelho. O que eu quero dizer nessa introdução, irmãos? Sabe quem é o dono de toda a ciência, de toda a sabedoria, de todo o poder? É o nosso Deus. Nós temos um manual de regra, de fé e de prática, a Bíblia, a palavra do Senhor. Quer conhecer quem você é? Impossível fazer isso sem antes saber quem é Deus. Qual é o projeto de Deus para homens e mulheres? E aí Deus vem invertendo toda a sabedoria e lógica humana e ele diz: quer viver? É preciso saber morrer. Sabe quando que nós encontramos vida? É quando nós morremos. Sabe quando nós encontramos vida plena e abundante? É quando nós nos apropriamos por fé da justiça que Cristo fez ao morrer a nossa morte para receber vida. Vida plena e abundante não é nesta vida. Ou melhor, deixa eu corrigir, não é algo que se inicia depois que nós morremos, não. Mas é quando nós morremos aqui para poder experimentar, compartilhar da vida de Cristo. Isso é vida plena e abundante. E eu queria ir ao texto com vocês, nós o lermos e nós retornarmos aí. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, é segurança para vocês. Cuidado com os cães, com os maus obreiros, com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia. Eu sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. E quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto eu considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, eu considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus baseada na fé. O que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo ao vê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.
Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo que deveriam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Irmãos, Gilberto, tu consegue só dar mais um grauzinho ali para mim, no volume aqui? Porque eu acho que a minha voz está baixa, eu estou tendo que esforçar um pouco mais aqui. Irmãos, o apóstolo Paulo, não é o último não, é o segundo ali. O apóstolo Paulo, está incomodando vocês nesse volume? Tá ok? Então tá beleza. O apóstolo Paulo, ele era aquele que tinha teologia e vida. O apóstolo Paulo, ele era aquilo que ele pregava. E no desenvolvimento desse texto, eu quero que nós guardemos junto uma coisa: morte e ressurreição. Aonde que habita a vida plena e abundante? No Cristo ressurreto. É isso que nós veremos hoje, aqui nesse trecho da carta do apóstolo aos Filipenses. Outra frase para nós guardarmos antes de entrarmos no texto. A verdadeira vida começa pela verdadeira morte. A verdadeira vida começa pela verdadeira morte. Por que muitas vezes nós não estamos experimentando de vida de forma plena e abundante a ressurreição de Cristo? Porque nós não estamos experimentando da verdadeira morte. Quer experimentar da vida de Cristo? Experimente antes a sua própria morte. E a gente vai ver o apóstolo Paulo falando sobre isso. Que ele considerou tudo, inclusive, na minha versão está perda, mas eu creio que há irmãos que está esterco. Paulo fala, eu considerei tudo como que excremento, como que esterco, para poder ganhar a Cristo. Esterco. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Olha o que o Espírito Santo comunica a gente nesta noite. Como a primeira promessa e lembrança que ele nos traz. O Espírito Santo nos diz que Jesus deve ser o nosso maior prazer. Jesus Cristo, ele deve ser a nossa mais preciosa possessão e a nossa mais intensa ambição. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Estamos falando de um apóstolo que está escrevendo de dentro de uma prisão. Está escrevendo em cadeias, em algemas. E ele está dizendo, quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Jesus é a nossa fonte de prazer. Jesus é a nossa fonte de alegria.
Não é o que fazemos ou deixamos de fazer. Não é aquilo que nós acumulamos. É Ele, é o Senhor. E Ele diz, escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim. E é segurança para vocês. Irmãos, sabe o que o apóstolo está falando aqui? É aquilo que nós fazemos às terças e aos domingos de forma pública. Sabe o que Paulo está dizendo? Falar do Evangelho novamente a vocês não é um problema, pelo contrário. É um privilégio e uma necessidade. Irmãos, nossa carne, ela é completamente oposta às leis do Senhor, aos mandamentos de vida. Não é à toa que o salário dela é a morte. E quando nós nos distanciamos das leis de vida, nós nos aproximamos das leis de morte. Nós nos aproximamos do pecado. Imagina se o Senhor não reunisse a sua igreja regularmente para Ele estar comunicando a ela regularmente o Evangelho. É isso que Ele diz. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, pelo contrário, é segurança para vocês. É por isso que nós viemos ao culto público, porque é segurança para a gente. Mais uma vez é o Senhor nos freando. E agora, Ele vai chegar aqui, parece que são 3 classes distintas. Não. Ele está se referindo a uma mesma classe. De quê? Falsos mestres, falsos pastores, falsos profetas. Ele diz, cuidado com os cães. O cão, naquela época, é diferente dessa visão que nós temos hoje, de um animalzinho de estimação, ou talvez de um vira-lata medroso na rua. Pelo contrário. Naquela época, os cães atacavam pessoas. Naquela época, os cães eram considerados animais imundos. E olha o adjetivo que ele dá. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros e cuidado com a falsa circuncisão. Quem são, irmãos, os maus obreiros? Aqueles que estão nos desviando constantemente dos retos caminhos do Senhor. São aqueles que nós vamos ver no desenrolar dessa carta que estão buscando a sua própria glória. São aqueles que estão buscando satisfazer o seu próprio ventre. E a gente pensa, cuidado com a falsa circuncisão. Ah, mas hoje não tem judeu entre a gente querendo que nós nos circuncidemos. Mas ainda continua pregações querendo dividir, somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. É isso que Paulo, é isso que o Espírito Santo diz à igreja esta noite. Nós não temos que ficar presos às obras da carne. Sabe por quê, irmãos? Vocês lembram o profeta Isaías? O Senhor falando através dele que as nossas principais obras de justiça perante ao Senhor são como trapos de imundícia. Se nós quisermos estar levando a nossa oferta de qualquer maneira ao Senhor, do nosso entendimento, do nosso intelecto, o Senhor rejeita. A melhor oferta que nós podemos oferecer ao nosso Deus é a vida de Cristo em nós. É o fruto do Espírito na nossa vida. E muitas vezes, esse é um evangelho que nos afasta do Senhor. Esse é um evangelho que desvia a glória do Senhor. Quando nós achamos que nós fazemos alguma coisa como que por retribuição. Nós fazemos como que por adoração. O Senhor busca verdadeiros adoradores. E é isso que Paulo está tratando com esta igreja. Paulo está dizendo que para ele poder viver, foi necessário ele aprender a morrer. E nós precisamos ter essa consciência. Quando que nós conheceremos a vontade do nosso Deus, a vontade de Cristo Jesus em nós e através de nós? É através de relacionamento. É através de vida na vida de Cristo. E o texto vai desenrolando.
É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Paulo agora está entrando em debate com a pregação desses falsos obreiros, desses maus obreiros. Ele está dizendo, se alguém pode se gloriar por aquilo que faz, agora eu quero trazer um relatório de quem eu sou. E Paulo começa confrontando, dizendo, fui circuncidado no 8º dia. Paulo toma a prerrogativa para si dizendo, eu sou judeu de nascença. Eu sou aquele judeu não por adesão. Eu sou aquele judeu que, conforme o mandamento que o Senhor deu a Abraão, no 8º dia eu fui circuncidado. E aí ele continua, eu sou da linhagem de Israel. Eu não venho de uma nação gentia e me tornei judeu, não. Eu venho da linhagem de Israel. Eu venho da descendência de Abraão. Da tribo de Benjamim. Uma das 2 tribos que permaneceu fiéis à dinastia davídica. Quando as tribos se separaram, ficou Benjamim e Judá no sul, adorando no local que Deus instituiu como local de adoração. E ele diz, hebreu de hebreus. Tudo aquilo que talvez vocês aprenderam tardiamente, eu aprendi de berço. O livro de Atos diz que Paulo foi instruído por Gamaliel. Nós chegaremos lá ainda na nossa escola bíblica. E ele continua dizendo, quanto à lei, eu era fariseu. Irmãos, vocês sabiam que os fariseus surgiram por um bom motivo no judaísmo? O judaísmo muito contaminado, com muita teologia maluca. A palavra fariseu significa separado. E eles surgiram com esse intuito de purificar a teologia de Israel. Mas eles foram além. Se tornaram durões demais. Começaram a criar leis próprias. E ele diz, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Ele achava que matando, perseguindo cristãos, ele estava cumprindo a vontade de Deus. E ele diz, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Sabe o que significa? Não que ele cumpria de forma irrepreensível a lei moral, mas que ele cumpria de forma irrepreensível a lei religiosa. Está anotado, é regra, eu estou cumprindo. Essa é a credencial que ele está dizendo. Aí ele continua dizendo, mas o que para mim era lucro, isso eu considerei perda por causa de Cristo. Irmãos, vamos fazer um diagnóstico nosso, juntamente ao Espírito Santo. Lembra uma das orações do salmista? Obrigado. Lembra de uma das orações do salmista? Pai, me sonda. Vê se há algum caminho mau em mim. Hoje é noite disso, de nós orarmos isso ao Senhor nesse exato momento no nosso íntimo. Sabe por quê, irmãos? É como a gente fala. Continue olhando para cá, em nome de Jesus, para cá. Não olhem para mim, não. Quem traz a palavra à igreja é o Senhor. Qualquer um que estiver ali na frente pregando a mensagem é um instrumento. É um canal. E ai daquele que tirar ou que acrescentar uma vírgula ou um tio nessa palavra. Então, nesse momento, nós estamos diante do Senhor. É Deus falando à igreja. E nós precisamos responder. O culto é algo dinâmico. Não é algo assim estático, não. É dinâmico com Deus. Claro, uns com os outros, mas com Deus. E nós precisamos pedir ao Espírito Santo que faça esse diagnóstico em nós. Quantas coisas nós carregamos até aqui? Paulo fez uma credencial dele. Coisas as quais talvez ele poderia se orgulhar na carne.
Quantos de nós que viemos até aqui nesse momento da nossa vida nos orgulhando daquilo que nós conquistamos na carne? Mas só que o Senhor vai afunilar o discurso através da vida do apóstolo aqui. E nós precisamos ser esse. Se realmente a gente vai reconhecer que tudo que a gente trouxe até aqui, nós consideramos como perda ou como esterco, por causa de Cristo. E na verdade ele disse, na verdade eu considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Ele foi enfático, meu Senhor. Sabe o que significa? Aquele que está no comando da minha vida, aquele que está no comando dos meus dias. E quando ele diz aqui, por causa da sublimidade do conhecimento. Vocês lembram o profeta Oséias? E o meu povo perece por falta de conhecimento. Teve uma vez que eu fiquei muito curioso. E eu fui estudar a raiz hebraica dessa palavra conhecimento. Porque eu ficava em dúvida, será que é um conhecimento intelectual? Um conhecimento de conhecer, apenas conhecer as leis do Senhor? Mas não. Quando você vai na raiz da palavra no hebraico, esse conhecimento ele significa um relacionamento íntimo e caloroso. Então, o que o apóstolo está dizendo aqui é que ele considerou tudo como perda, para poder, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor. Ele falou, eu quero abrir mão de tudo que eu precisar abrir, se isso for me fazer ter um relacionamento íntimo, sincero e caloroso com o meu Jesus, é isso que eu desejo. É por isso que ele diz lá no início do capítulo, quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor, estejam satisfeitos no Senhor, façam dele a sua alegria, a sua satisfação, a sua maior ambição. Se hoje a sua maior ambição é fazer as tuas finanças prosperar, se é fazer os teus negócios prosperarem, ou qualquer outra coisa, irmãos, realinhe isso tudo. Coloque Jesus como prioridade. Eu não estou dizendo que nós não podemos planejar, projetar, sonhar, e seja qualquer outra coisa, mas a prioridade da nossa vida é Jesus. Será se nós temos essa coragem de dizer, eu considero, ou Senhor, se eu não considero, eu quero considerar tudo como perda? E o texto continua, por causa dele perdi todas as coisas e a considero como lixo para ganhar Cristo. É o que ele, se eu tiver que abrir mão, eu abro. E agora estamos falando de teologia, vamos falar de vida. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele trouxe a credencial dele judaica. Homem conhecido no meio dos judeus, de tribo poderosa, inclusive Deus levantou o primeiro rei de Israel, de Benjamim, Saul. Mas só que Paulo, ele era cidadão romano. Então imaginemos que além de religiosamente, o apóstolo ele tinha conhecimento político. Ele era de família que tinha propriedades financeiras, condições financeiras. E ele abriu mão disso tudo. É de uma vida que ele está falando, para poder ganhar a Cristo. E ser achado nele não temos justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. E ele continua dizendo, o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. Irmãos, olha agora a outra parte. Tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. É preciso saber morrer para saber viver. Eu quero repetir isso com vocês, ó. Tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Queremos tomar parte na morte de Cristo? Para nós alcançarmos a sua ressurreição? Irmãos, antes do riso vem o choro.
Antes da coroa de glória, veio a cruz. Agora, o apóstolo, a gente está caminhando para a reta final da exposição de hoje. Nesse momento, o apóstolo agora ele vai usar uma linguagem atlética para poder se referir à carreira cristã. Para poder se referir à vida cristã. E vai vir uma mensagem atlética. A diferença é que nessa corrida, nós não somos, vamos dizer assim, espetados por trás para virar um incentivo a nós corrermos. Nós temos um alvo. E esse alvo move a nossa corrida. Esse alvo move a nossa vida. Esse alvo move os nossos dias. Amém, irmãos? Amém? Vamos continuar aqui no que o Senhor tem a tratar conosco. Então vamos continuar aqui. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo o que também foi conquistado por Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está dizendo que a caminhada cristã é como se fosse uma corrida atlética. Ela não cessa, ela está em andamento. Nós estamos correndo para o alvo. E não fique achando, irmãos, que nós já alcançamos a estatura de varão perfeito, que a nossa caminhada já está completa, que a nossa caminhada já chegou ao final. Nós estamos correndo uma corrida. E a Bíblia diz que, para nós participarmos da ressurreição de Cristo, nós precisamos participar da morte. Nós precisamos participar das dificuldades. Irmãos, está tudo sob o controle do nosso Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Está tudo sob o controle do nosso Deus. Já. Irmãos, quanto a mim, não julgo ao vê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Um homem que era bandeirante, que hoje é conhecido como bandeirante do Evangelho. Ele está dizendo, eu estou correndo essa corrida. Porque talvez a gente podia pensar, o apóstolo Paulo, caramba, não, pode parar, apóstolo. Tu já chegou, para você tá bom. Não, ele disse que ele não julgava ao vê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. A vida cristã, quem bota a mão no arado e olha para trás, Jesus disse que não é digno dele. E ele diz o seguinte, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu avanço para o alvo, eu avanço para aquilo que está por vir. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E aí a gente pensa, olha que paradoxo. Sabe o que Paulo está dizendo? Ele não está correndo dos sofrimentos. Ele está correndo para os sofrimentos. Isso não significa que ele é um sadomasoquista. Não. Isso significa que ele está disposto a cumprir a vontade do seu Senhor, custe o que custar. Ele está prosseguindo para o alvo. Mas só que agora no versículo 15 e 16, ele traz um alerta. Sabe por quê, irmãos? Alguém aqui já viu algum atleta em Olimpíada sendo desclassificado porque não concorreu dentro das regras? Quantos casos nós já vimos? Um caso de um francês que é famoso no ciclismo. Perdeu diversos prêmios, né?
Porque estava competindo dopado, com substâncias ilícitas que ele não poderia competir. E Paulo agora alerta o cristão sobre isso. Sabe por quê? Nós estamos correndo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, mas tem regras. E Jesus falou sobre isso. Senhor, em teu nome eu fiz tanta coisa. E ele vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, porque eu nunca vos conheci. Ó a palavra conhecer aqui novamente. E ele diz o seguinte, todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Todos, pois, que somos maduros. Foi como ele iniciou esse bloco de entendimento. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Não se corre de qualquer maneira. Não se corre da maneira que nós achamos que deve correr. Irmãos, eu sei que está um desafio de calor, né? E a gente já está discutindo para poder providenciar, né, ventilador para a gente poder melhorar aqui. E tá agradável? E inclusive, né, eu ia falar no final, mas já aproveitar. Nós nos reunimos um grupo de irmãos. O sol da escola bíblica, ele está batendo aqui até umas 5h40, mais ou menos. Eu nem sei se isso ajudou a Helenazinha, né? Aquela família que estava aqui, que ela foi embora sentindo duplo poder ir na UPA, a menininha. Nem sei se isso talvez pode ter influenciado um pouco. E a gente está pensando, pelo menos nesse período de verão, ver como que fica, a gente dá um saltinho de 1 hora para frente. A gente colocar a escola bíblica às 18 horas e colocar o nosso culto às 19 horas, porque possivelmente o clima aqui vai estar mais ameno, né? Mas retornando aqui à palavra. Olha o que Paulo diz agora no bloco final. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Teologia e vida. Teologia e vida. Sejam meus imitadores, vivendo segundo os exemplos que nós temos dado a vocês. E ele explica isso, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo, até chorando. Só fazendo uma pausa aqui rapidinho, sabe, irmãos? A gente não tem que se alegrar, a gente tem que chorar. Quando talvez a gente vê pessoas no meio da igreja, no seio da igreja. E quando igreja que eu falo não é de uma denominação, não. É a igreja de uma forma geral. É a igreja universal, global. E que não vivem de modo digno do Senhor. Esse é o lamento do apóstolo. Ele diz, muitos andam entre nós, dos quais repetidamente eu dizia, agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Ele não está falando dos que estão lá fora, ele está falando dos que estão no meio. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. Ventre no sentido de útero, umbigo, né? Útero, aquela ideia do que gera, o órgão que gera a vida. O Deus dele é o ventre. Eles estão sempre olhando para si. Eles estão sempre olhando para suas intenções, para suas vontades. A glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Eles não têm visão de eternidade. Estão com a visão cauterizada pelas coisas do aqui e agora. Queria ler para vocês uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes. Ele diz o seguinte: essa história se repete hoje. Muitos líderes religiosos, sem temor, têm se empolerado no púlpito, usando artifícios e malabarismos com a Bíblia na mão, arrancando dinheiro das pessoas,
fazendo promessas que Deus não faz em sua palavra. Esses obreiros fraudulentos, sem nenhum escrúpulo, fazem do evangelho da graça um mercado para alimentar sua ganância insaciável. Hoje a religião para muitos tem sido um bom negócio, uma fonte de lucro, um caminho fácil de enriquecimento. O mercado da fé tem produto para todos os gostos. A oferta é abundante, a procura é imensa. A causa é a ganância, a consequência é o engano, o resultado é a decepção. E o fim dessa linha é o inferno. Pois a nossa pátria, agora o apóstolo vira a chave para aqueles que estão em Cristo. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E estamos aqui na reta final mesmo, irmãos. Nós aguardamos aquele que há de vir. Nós estamos esperando o nosso Salvador. A nossa pátria não é mais daqui, irmãos. A nossa pátria é o céu. Nós fomos comprados. Nós pertencemos a uma nova nação. Uma nação santa. Uma nação separada. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Irmãos, mais uma vez eu pergunto, nós temos considerado até aqui tudo aquilo que nós carregamos como estima, mas que talvez nos afasta de Cristo, nós temos carregado até aqui como ganho? Será se essa não é a noite de nós falarmos ao Senhor que nós agora reconhecemos tudo isso como perda para poder ganhar a Cristo? A vida cristã é essa, irmãos. Nós estamos aqui nessa nação terrena, mas com a nossa mente e o nosso coração no céu. Isso eu não falo de mim, não. Até porque eu nunca consegui juntar 1 milhão. Isso é estatística. A gente está vendo aí todo mundo em busca do seu primeiro milhão. Segundo os especialistas, aos profissionais da psicologia, da terapia, psiquiatras, sabe quanto tempo que eles dizem que dura o prazer da conquista? No máximo meia hora. Olha que loucura. Às vezes a pessoa passou a vida inteira, conquistou, aquele ápice de prazer dura meia hora. Sabe o que acontece? Passou esse momento, a pessoa está vazia novamente, precisando de um novo sentido. Uma vez eu li um livro do falecido pastor Tim Keller, que ele trouxe um exemplo da Madonna. A Madonna deu uma entrevista ao The New York Times, um jornal americano, ao qual ela falou: eu estou constantemente vazia. E aí o jornalista perguntou: mas como? Tu tá nas paradas de sucesso, ó, olha quantos anos. Ela falou: eu entro na parada de sucesso, aquele prazer dura pouco. Eu já estou ali angustiada, morta por dentro, buscando uma nova maneira de me destacar e chegar no sucesso. Sabe o que é isso, irmãos? Talvez se hoje nós formos aí em qualquer nação do globo falar o nome da Madonna, as pessoas sabem quem ela é. E assim como tantos outros. Mas ela, falando dela mesma, ela se encontra vazia. E vamos ser sinceros, irmãos. É só olhar os shows que ela promove, a arte, a cultura que ela promove. Você vê que está vazia. A sociedade está vazia. E muitas vezes, o mundo, quando chega em nós,
que somos aqueles que carregamos uma viva esperança, nós estamos vazios. Por quê? Nós estamos desejosos daquilo que é terreno, daquilo que é passageiro, daquilo que é transitório. Estava conversando com meu amigo Bruno, com a minha amiga irmã Ana há pouco tempo, a gente falando sobre isso. Os homens desenterram ouro para ir num local mais seguro e enterrar o ouro novamente. Polui o ambiente, uma luta para produzir e depois enterrar, com medo. De quê? De alguma outra nação tomar, do ladrão vir levar. E Jesus falou, ajuntem tesouros aonde o ladrão não chega, o ladrão não rouba, aonde a traça não corrói. Um exemplo disso, Pablo Escobar montou um cartel poderosíssimo com relação ao tráfico de drogas. Muitas vezes ele acessava os bunkers dele lá, os dólares que ele tinha guardado, mofados. Ou então, ratos comiam. Porque a riqueza dessa vida passa, irmãos. Justamente, se o Senhor decretar que esse é o nosso dia final, esse é o nosso dia final. Eu posso estar lá com 3 milhões na minha poupança, não vai me salvar. Falamos isso domingo passado. De repente, esses milhões vai nos garantir um conforto entre o berço e a sepultura. Mas o após a sepultura, lembra do rico e do Lázaro? Lázaro, sarnento, leproso na porta do rico, aonde até os cães lambiam suas feridas. O rico vivendo no bom e do melhor, e indiferente à dor de Lázaro. No pós-vida, o rico, Senhor, pede para o teu servo Lázaro, vim aqui molhar a ponta da minha língua, porque eu estou com muita sede. E é respondido a ele, não pode. Há um abismo entre você e Lázaro. Irmão, você pode, se você puder ficar de pé, você poderia ficar de pé nesse momento, em nome de Jesus?